Olá, conversaremos agora sobre informações e valor do negócio. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos. Primeiro, entender a relação entre informação e valor. Segundo, compreender essa relação nesse contexto de mercados e participantes. De conversa anterior nossa, nós vimos que, de um modo geral, a busca pelo melhor desempenho implica a necessidade de tomar melhores decisões e, para isso daí, precisamos compreender as informações. Sejam elas informações operacionais, informações ambientais, sociais ou de governança, que nós podemos chamar aí de ESG, e também informações contábeis enfatizadas em muitas aí das nossas conversas. Nesse contexto da busca de um melhor desempenho a partir de melhores decisões com base em melhores informações, aí podemos entender o contexto, por exemplo, de um pequeno empresário que precisa obter crédito para o seu negócio. Então, naturalmente, esse empresário precisa ter para gerenciar o seu negócio boas informações que possibilitem boas decisões e que tragam um melhor desempenho. Mas se ele precisa apresentar informações para, a partir daí, obter financiamento, obter crédito, aí isso também vale sob a perspectiva de um externo. Por quê? Porque é claro que boas informações fazem compreender que o negócio teria um melhor desempenho, o que facilitaria essas perspectivas de obtenção de crédito, obtenção de financiamento. Indo adiante, quando nós começamos a tentar entender essa relação da informação, o desempenho, só que agora falando em mercados, quer dizer, o que, que são mercados, especificamente mercados financeiros? São espaços onde nós transacionamos a grande mercadoria que existe em finanças, que é a mercadoria dinheiro no tempo. Essa mercadoria dinheiro no tempo é chamada de vários nomes, taxa de retorno, taxa de rentabilidade, é o que nós quisermos chamar. Então, quando nós vamos entender essa dinâmica dos mercados e como é que essas informações elas se relacionam com os mercados, aí podemos entender a empresa a partir das suas decisões de investimentos e financiamentos. Em outra conversa, veremos que essas decisões de investimentos e financiamentos são materializadas naquele que é o mais básico relatório contábil, talvez o relatório mais elementar para análise de uma decisão financeira, que é o balanço patrimonial. O que é que o balanço patrimonial então exibe? De um lado, onde estamos investindo, quer dizer, quais os bens e direitos que temos, qual é a nossa capacidade de geração de riqueza futura, e do outro lado, os financiamentos que estamos registrando. Seja junto a terceiros, onde temos obrigações aí de devolução do capital e juros, ou seja, junto aos sócios, o que chamamos de patrimônio líquido. Quando vamos então entender como é que os mercados atuam em relação às necessidades da organização, dos seus investimentos e dos seus financiamentos, aí talvez a maneira mais simples de uma organização captar recursos seja por meio diretamente do sócio ou dos seus financiadores operacionais, fornecedores, folha a pagar, tributos a pagar. Então, talvez a relação mais simples que possa existir é essa relação direta. Então, se eu quero investir na minha operação, o sócio poderia, o conjunto de sócios poderiam colocar recursos ou, eventualmente, credores aí poderiam ajudar nessa colocação de recursos para poder tornar isso viável. Mas, se de repente essas possibilidades apresentam limitações, quer dizer, eu tenho restrições em relação a essa captação direta, aí eu poderia recorrer a entidades externas. Essas entidades externas caracterizariam os mercados financeiros.
O que é que são mercados financeiros? Mercados financeiros representam o conjunto de agentes que têm essa capacidade de movimentar dinheiro no tempo, de fazer com que aquele que tem dinheiro a aplicar passe para aquele que precisa desse recurso, e a recompensa sempre vai se dar nessa forma aí de dinheiro no tempo. E aí, quando a gente vai tentar entender a dinâmica dos mercados, é isso que acaba acontecendo. Então, os mercados financeiros teriam essa possibilidade de obter o recurso, o financiamento. O recurso, uma vez colocado na empresa, representa, sob a ótica de cá, investimentos, mais a contrapartida do financiamento. E por que que os mercados farão isso? Porque os mercados também vão estar interessados nessa relação do dinheiro no tempo. Eles vão querer receber uma taxa de juros que remunere isso daí. E é exatamente essa relação que vai se estabelecer. Quando nós falamos em quaisquer tipos de prazos, estamos falando em mercados financeiros, que podem ser de longo, médio ou curto prazo. Quando nós falamos em longo prazo, aí nós estamos falando em uma parcela específica dos mercados financeiros, que são chamados mercados de capitais, que aí podem realizar essas transações por meio de títulos de dívida ou títulos de capital próprio. E o que os mercados financeiros se propõem a fazer? Eles se propõem a encontrar agentes superavitários dispostos a emprestar recursos para agentes deficitários. Então, nesse caso, por exemplo, um agente que tem dinheiro sobrando, esse dinheiro sobrando é o que representa esse financiamento captado que vai ser entregue à organização, à empresa, o que for, que seria nesse contexto deficitário, que precisa de recursos. E essas relações de trocas vão ser incentivadas e movimentadas por meio das transações, das compras ou vendas, das mercadorias que de fato nós transacionamos em finanças e que acabam envolvendo dinheiro no tempo. Quando vamos além e vamos entender nesses mercados a figura dos mercados de capitais e nos mercados de capitais as bolsas de valores, o que é que formalmente são as bolsas? As bolsas são espaços destinados a promover negócios e para promover negócios esses espaços promovem o encontro entre oferta e demanda. Então é muito similar a um espaço para negociação de veículos usados, onde, por exemplo, um determinado dia da semana, domingo, por exemplo, para esse local se destinam aqueles que querem vender carros usados e aqueles que querem comprar carros usados. Então a bolsa teria exatamente essa característica. Na sua origem, era uma associação civil sem fins lucrativos, voltado especificamente a prover, fornecer infraestrutura logística, quer dizer, espaço e sistemas de comunicação, para que dentro dela os seus associados, no caso sociedades corretoras, pudessem trabalhar e a partir daí realizar serviços que permitissem o encontro de oferta e demanda. E aí, se eu estou falando em uma bolsa de valores, uma bolsa de ações, quer dizer, a negociação de títulos patrimoniais, quer dizer, ações ou correlatos, títulos derivados aí dessas operações patrimoniais. Com o passar do tempo, as associações civis acabaram virando empresa, se fundiram e hoje, na verdade, no Brasil, a grande bolsa é a B3. Já foi Bovespa, BMF Bovespa após a fusão com a BMF e após a incorporação de mais outras organizações, ela acabou se chamando então de B3, Bolsa Brasil Balcão. Na bolsa, um espaço muito marcante de tempos passados seria exatamente o pregão, o chão da bolsa. O que era o pregão? O pregão era o espaço físico que permitia exatamente esse encontro entre a oferta e a demanda. Então você via, na verdade, fisicamente isso. Então quem quer comprar e quem quer vender um determinado ativo vai para o posto, ia, né, para o posto de negociação
desse ativo e a partir daí movimentações eram feitas. E quem são essas pessoas aqui? São funcionários das empresas criadas para atuação em bolsa, que seriam aí as sociedades corretoras, as corretoras. Então, quando alguém desejava comprar ou vender um determinado papel, um determinado título, essa instrução era passada para um operador que a partir daí realizava isso no pregão no chão da bolsa. Com a evolução da tecnologia, o pregão perdeu completamente o sentido, já que a oferta e demanda podem se encontrar virtualmente por meio de um sistema. Então, há muitos anos o pregão não mais existe, quer dizer, essas operações de encontro de oferta e demanda, de compra e venda de papéis, se dão por meio de sistema. Só que essas operações são movimentadas essencialmente pela análise do preço do papel, da cotação da ação em bolsa. E essa cotação é influenciada notadamente pelas informações que chegam aos mercados. Então, no exemplo aí ampliado, o pregão, né, com as suas diferentes rodas aí de negociação, essas rodas negociavam ativos específicos, nesse caso é uma foto do antigo pregão da BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, e onde eu tinha, na verdade, a oferta e demanda, esperando aí a chegada de alguma nova informação para que a partir daí negócios pudessem ser feitos. Quando vamos entender a estrutura do mercado, com a presença das bolsas, o que ocorre é o que essa imagem tenta ilustrar. Então, de um lado eu tenho um investidor, que eu estou chamando de investidor A, do outro lado o investidor B. E se não existisse a figura da bolsa e dentro da bolsa a sua clearing, quer dizer, a sua clearing house, a sua câmara de compensação, é quem cuida, na verdade, de registrar a titularidade dos papéis e sua eventual troca, a sua compra ou venda. Então, o investidor deveria procurar o outro e, a partir daí, trocar recursos em função de uma determinada compra que fizesse. Obviamente, o custo de transação disso poderia ser elevado, quer dizer, você teria que procurar onde é que esse investidor está e, a partir daí, iniciar tratativas para compra ou venda. E o inverso também seria verdadeiro. Se eu quero vender, eu teria que sair procurando um potencial comprador e fazer, na verdade, uma negociação. Essa negociação seria marcada com uma série de desafios. Primeiro, o encontro, quer dizer, a oferta encontrar a demanda, e depois a definição de qual seria então esse preço justo, esse preço aí menos subjetivo e mais objetivo. Quando nós introduzimos a figura das bolsas e na bolsa a sua câmara de compensação, aí em linhas gerais essas transações elas se tornam mais simplificadas, porque a oferta e a demanda podem se encontrar na bolsa, no seu espaço de negociação. No passado, esse espaço de negociação era o pregão, hoje são os sistemas da bolsa. E para que essas transações sejam feitas, aí as corretoras atuarão, tanto vendendo quanto comprando. Claro que todos os agentes que aqui trabalham serão remunerados. Então, corretoras cobrarão corretagens, quer dizer, o ambiente de câmara de compensação, de clearing, vai cobrar taxas de custódia, a bolsa cobraria emolumentos, quer dizer, valores associados aos diferentes serviços prestados. Quando nós vamos entender, sob o ponto de vista das empresas e organizações, a importância das bolsas, então imagine uma empresa, essa empresa ela tem uma série de necessidades aí de investimentos de longo prazo e precisa financiar esses investimentos. Com a figura dos mercados financeiros e notadamente dos mercados de capitais, esses investimentos poderiam ser possibilitados por meio da obtenção de financiamentos que, se financiamentos com base em recursos próprios, ou que a contabilidade vai chamar de patrimônio líquido, quer dizer, investimentos de longo prazo, LP, financiados por patrimônio líquido, PL, isso aqui poderia ocorrer por meio da emissão de ações. Então, quando a empresa emite ações para colocar no mercado, ela não estaria vendendo essas ações em bolsa. Isso aqui se trata especificamente de uma emissão no mercado primário. Essa compra estaria sendo feita junto à empresa,
Naturalmente, o acesso a esse mercado primário pode ser feito pelos mesmos canais que atuam em bolsas, sociedades distribuidoras ou corretoras. E, uma vez que essa ação estivesse em mãos de um investidor, se esse investidor precisasse revender essa ação, ele não poderia revender para a empresa, já que a empresa não tem a obrigação de recomprar esse papel. Aí, nesse caso, esse investidor, se precisasse apurar valores associados à ação, ele poderia então recorrer ao mercado financeiro e, a partir daí, por meio de uma corretora ou distribuidora, ele poderia acessar a bolsa e, a partir daí, realizar a sua negociação. Então, de um modo geral, as bolsas correspondem aos mercados secundários, quer dizer, negociam ativos de segunda mão. A compra da ação emitida pela organização caracteriza o mercado primário, quer dizer, voltamos à analogia do carro. Então, se eu compro um veículo zero, eu estou comprando esse veículo zero junto à montadora. Mas uma vez que eu desejo revender o veículo, a montadora existe para vender carros novos, não para comprar carros usados. Aí eu deveria então procurar algum espaço de negociação de veículos usados, seminovos, que eu quiser chamar, e a partir daí realizar essa operação de venda do carro usado no mercado secundário. E a partir daí alguns questionamentos surgem. Então qual é a importância da bolsa para a economia? A bolsa permite que as empresas se financiem, captem recursos nela? Não. Na verdade, o financiamento obtido pelas empresas se dá no mercado primário, que pode usar agentes que também atuam nas negociações em bolsa, mas note que são situações diferentes. Aqui eu negocio o ativo pela primeira vez, quer dizer, eu compro junto à empresa, e aqui, na verdade, eu negocio a partir da segunda vez. Então, toda a captação para a empresa é feita com base no mercado primário. Então, é esse mercado primário que possibilita a captação de recursos, no caso de ações de recursos de longo prazo, e que ajudam a financiar investimentos de longo prazo. Mas então qual é a importância das bolsas? A bolsa fornece algo importantíssimo. A bolsa fornece liquidez, negociabilidade. Então, se eu sei que uma ação, um ativo é líquido, eu não preciso ter medo em comprar esse ativo pela primeira vez, porque se algum dia eu precisar convertê-lo em dinheiro, eu não preciso esperar receber a sequência longa de dividendos ou fluxos de caixa que ele irá me gerar. Eu posso simplesmente revendê-lo e revendê-lo no mercado secundário. Claro que quanto mais líquido for esse mercado, melhor o preço que eu vou obter. Então, com toda a certeza, a Volkswagen vende no mercado primário muito mais veículos Gol, porque esse veículo Gol possui um mercado secundário líquido. Ao estalar o dedo, eu conseguiria vender um Gol, um Uno, um Palio, quer dizer, um veículo de forma muito rápida, sem grande perda de valor. Então, a existência de um mercado secundário líquido, muito negociável, facilita e incentiva essas negociações no mercado primário. Situação oposta seria se eu tivesse, por exemplo, investido em um carro importado, um Subaru, quer dizer, um carro que não tivesse esse mercado secundário ativo e na hora de eu conseguir revender esse carro eu teria um grande trabalho. Provavelmente eu só conseguiria fazer essa revenda do carro usado mediante um grande desconto no preço. Então existe essa importância. As bolsas são importantes porque geram liquidez, negociabilidade. Daí não é à toa que muitas empresas contratam formadores de mercado ou market makers, quer dizer, agentes, corretoras ou agentes de negociação, que são incumbidos de ficar o tempo inteiro ofertando propostas de compra e venda dos papéis dessa empresa em bolsa, porque essa empresa quer que suas ações sejam vistas como líquidas e, em função dessa liquidez em bolsa, ela conseguir realizar emissões primárias mais fáceis. E, naturalmente,
toda e qualquer transação feita, ela vai ter como combustível principal a figura do preço. Quer dizer, comprador e vendedor precisarão analisar preço e é esse preço que vai incentivar ou mover a oferta de compra e venda. E aí, quando nós encaixamos o preço naquela nossa análise de informações e desempenho, aí então é como se nós tivéssemos essa situação. Então, essas informações sobre a empresa ou que afetam a empresa são capazes de intervir no preço, e aí fazendo análise não do desempenho corporativo, empresarial, organizacional, mas o desempenho do investimento, é esse preço que vai ser capaz então de mover a decisão do investidor de comprar ou vender a partir da crença de desempenho aí que ele terá. Então, se eu acho que a ação está barata, eu tomo a decisão de comprar. Se eu acho que está caro, eu tomo a decisão de vender. Então, o que move essa decisão é o preço, e esse preço se dá com base, na verdade, nas informações. No exemplo ilustrativo, um gráfico que mostra a evolução da cotação das ações da Petrobras e como a chegada de informações afetam essas cotações. Então, a informação, por exemplo, da descoberta de mais petróleo na bacia de Campos, é claro que provoca um aumento da cotação. Informações da crise econômica, quer dizer, externas à empresa, mas que afetam a empresa, derrubam cotações. E a partir daí, diferentes notícias, informações que vão chegando e com isso afetando o comportamento aí das ações do mercado. A chegada dessas informações é que é o grande combustível. Quer dizer, então, se uma informação positiva chega ao mercado, aí nós verificamos essa possibilidade, possivelmente aí de uma série de investidores desejando comprar esse papel, e qual é o efeito disso sobre a cotação? Valorização. A relação com as informações é clara em algumas imagens, por exemplo, que mostram a forma de trabalhar de um operador, quer dizer, um operador de mercado financeiro, um operador de bolsa, quer dizer, ele o tempo inteiro monitorando diferentes conjuntos de informações para subsidiar o seu processo de tomada de decisão. Então, nesse exemplo daqui, o profissional ele monitora, na verdade, 10 monitores diferentes. E isso é bastante regular em imagens que tentam apresentar o funcionamento da dinâmica dos mercados. Quer dizer, esses mercados, eles são essencialmente movidos pelo conteúdo dessas telas. E o que é que essas telas trazem? Informações que tentam trazer melhores decisões que, por sua vez, impliquem o melhor desempenho, nesse caso, desempenho aí dos investimentos feitos. Mais outra imagem chamando justamente a atenção disso, quer dizer, a necessidade de extrair informações, informações essas que impliquem em tomada de decisões, a decisão de comprar ou vender um determinado papel. Outra imagem que também destaca, né, a mesma situação, quer dizer, informações que municiam aí decisões em busca de melhor desempenho. Quando vamos contextualizar de que forma essas informações afetam o preço, aí de um modo geral, podemos entender que são informações essencialmente tornadas públicas. E quando uma empresa ela percebe que possui uma informação capaz de afetar o preço de suas ações, ela então deveria ter a obrigação de publicar um fato relevante, quer dizer, falando aí de companhias públicas, companhias abertas, negociadas em bolsa, que chame a atenção disso. Ah, mas então as informações sempre serão de poder do público? Não, na verdade você pode ter situações onde na verdade isso não ocorre. Então, eventualmente, podem existir informações não públicas, que nós chamamos de informações privilegiadas, que eventualmente podem ser usadas. Então, se eu trabalho na área de geofísica de uma empresa que explora áreas de petróleo, se de repente chega em minha mão um relatório chamando a atenção para uma grande descoberta
de uma bacia de grande volume de óleo aí dessa empresa. Se o mercado não sabe disso, a cotação sem essa informação vai ser muito menor do que a cotação com essa informação. Então, de forma antiética, o que é que eu poderia fazer? Fazer uso dessa informação. Então, eu poderia instruir com base nessa informação privilegiada que eu tenho, esse insider information, eu poderia instruir a compra desse papel e a partir daí auferir uma rentabilidade muito grande em função disso daí. Claro que isso é uma expropriação de riqueza daquele outro investidor que me vendeu o papel sem essa informação. Essas práticas precisam ser coibidas. Quem quiser ver um exemplo fantástico para quem está aprendendo finanças, aí assista o filme Wall Street 1. Para mim, o melhor filme para poder tentar entender essas relações de informações, decisões e consequências. Esse filme ele teria como personagem principal, né, Charlie Sheen, aí no papel de um jovem corretor, mas na verdade quem ganhou o Oscar de ator melhor melhor ator, na verdade, foi Michael Douglas. Quer dizer, apesar de ter um papel que seria o papel secundário aí no filme, na verdade ele interpreta magistralmente a figura de um manipulador de mercados, quer dizer, o Gordon Gekko. E o combustível das negociações de Gekko são informações privilegiadas. Essencialmente, essas informações privilegiadas, elas é que na verdade movimentam Gekko e movimentam o seu processo de acúmulo de riqueza. Essas informações, ou esse uso de informações privilegiadas, aí precisa ser coibido, e quando nós falamos em mercados de capitais, quer dizer, o xerife aí do mercado, quem tem a obrigação de coibir, controlar e punir eventuais atos verificados, é a nossa Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que aí teria esse papel. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos propostos para essa nossa conversa, que era entender essa relação entre informação e valor e compreender essa relação nesse contexto de mercados e participantes. Bons estudos!